Análise de mercado com Losivânio Luiz de Lorenzi. A gente vê que nós iniciamos o ano com um custo bem maior do que o valor recebido. Nós tínhamos em janeiro um custo de R$ 3,86 e nós tínhamos na integração o valor de R$ 2,93 e no independente R$ 3,70. Então, a gente via que o mercado não seria tão promissor, não tinha essa perspectiva sobre essa questão sanitária ter dado toda essa perda, principalmente no mercado da China, mas é importante relevar também que nós tínhamos no começo do ano 9 países com a peste suína africana e hoje nós estamos já com 19 países com a peste suína africana. Então você veja que mais que dobrou daquilo que nós tínhamos e cada vez mais essa questão é preocupante quanto à relação sanidade. A partir de março, quando entrou realmente forte as exportações para esse mercado chinês, nós já começamos a mudar a realidade onde o custo de produção já era menor do que o valor recebido tanto na integração quanto no mercado independente. E para finalizar agora, pela média que a gente teve até nesta semana que passou, nós tivemos um custo de R$ 3,85, no integrado R$ 3,49, mais bonificação, que daí passa sobre o custo de produção, e no independente tivemos uma média de R$ 4,35 na média do ano. Então a gente vê que já teve uma boa rentabilidade para o produtor independente. Quando a gente olha na Bolsa de Suínos de Santa Catarina, nós tivemos no início do ano a 3,82 e fechou agora esse mês a 5,73. Então você veja que o custo de produção ele deu uma aumentada, né, em torno de R$ 4 vai fechar agora esse mês, mais uma rentabilidade boa para o produtor. E quando a gente olha a Bolsa de São Paulo, estava 4,16 no início do ano e agora fechou a 6,51 esse mês de dezembro até a semana passada. Então a rentabilidade realmente está acontecendo na nossa atividade, a gente acredita que isso vai continuar e realmente essa mudança toda de cenário é o mercado da China especificamente, que foi aonde que aumentou muito as exportações nesse mercado e a gente então está tirando hoje essa margem boa de lucro justamente por esse mercado. E vemos também que as indústrias grandes que só tinham a integração onde abatiam os suínos, agora elas entraram a partir de setembro, outubro, comprando do mercado independente para deixar no mercado interno e exportando a produção deles pelos diferenciais que tem de mercado. Então isso fez com que também os preços para o produtor independente em específico ele tenha aumentado. E a gente veja, Osimar, que o pessoal da integração tem reclamado que está uma diferença muito grande, algumas indústrias 4,20, outras 4,30, enquanto que o produtor independente está recebendo 5,70. Só que quando a gente olha o mercado sobre o percentual de aumento, nós tivemos 44,5% de aumento na integração e 45% no mercado independente. Só que quando também o mercado independente estava a 3,60, 3,50, o mercado de integração estava a 3,90. Então as indústrias alegam que seguraram o produtor pagando melhor na crise, por isso que agora então não aumentaram esse preço ainda e não vão aumentar comparado ao mercado independente, porque há uma cobrança muito forte agora dos integrados para que a gente pressione as indústrias para aumentar o preço. Só que o que eles alegam, e eu estive a semana passada em Chapecó, conversando com o presidente da Aurora, o Mário Lansnaster, é que toda a produção está na mão deles. Eles dão assistência técnica, colocam a ração lá, colocam os animais, então fazem todo esse trabalho. Então o produtor só entra com a mão de obra e o investimento do capital. Mas eu vejo que tem espaço, porque a lucratividade das indústrias nesse momento ela é muito alta, quando a gente vê no valor do dólar que está para exportação. Então precisaria dar uma ajeitada um pouquinho mais nesse preço de integração de 4,20, 4,30. Eu acredito que tranquilamente poderia ser um 4,50 nesse momento, para que o produtor pudesse sair antes daquele buraco que foi as renegociações das dívidas nos últimos 4 anos, porque até os dados da Embrapa provam isso, que se nós analisarmos os últimos 4 anos, o produtor teve 14 centavos por quilo de prejuízo na produção de suínos. Presidente, até para a compreensão aqui do ouvinte da Rádio Aliança, a gente vem noticiando aí aumentos consecutivos no valor do quilo vivo do suíno pago ao produtor integrado e também para o independente aqui em Santa Catarina. Essa lucratividade aí, ela faz frente aos custos de produção, ou seja, consegue-se ter uma margem de lucro hoje para o produtor?
Hoje sim, hoje nós temos uma boa margem de lucro, mas é aquilo que eu falei que a gente não tem, nos últimos 4 anos nós tivemos um prejuízo e tivemos que renegociar muita dívida na atividade. Ou seja, tem o passivo do passado ainda para cobrir, é isso? Tem um passivo do passado e esse vai longe para a gente acertar. A segunda questão, além do passivo, é que não houve os investimentos necessários para a manutenção da propriedade em dia. Sempre vai se passando, isso eu vou deixar para depois porque agora não vou investir. Outra situação, hoje não tem mais matrizes suficientes no mercado para atender a demanda daquilo que os produtores estão precisando. E por que isso acontece? Porque na hora da crise, o produtor, ao invés de fazer o descarte da matriz conforme tem que ser, que geralmente é 50% por ano do plantel tem que ser trocado, ele acaba fazendo isso a 20%, 30%. Então agora há um descarte maior das matrizes para eliminar e colocar novas na produção, e isso então também tem um custo. Hoje você vai comprar uma matriz para colocar na propriedade, passa dos R$1.000, enquanto que você descarta uma e vai dar em torno de 650, 700. Então esse valor também tem que contabilizar que o produtor tem que fazer esse investimento dentro da propriedade rural. Até 2026 nós temos o compromisso de entrar também dentro do bem-estar animal, e isso vai também custar para o produtor. Por isso que eu sempre digo, no momento nós estamos tendo lucratividade, mas tem um buraco para pagar. Por isso que todo mundo diz, agora ficou bom para o produtor. Ele não ficou bom, está melhorando, vai ficar bom a partir do momento que ele quitar as dívidas, organizar a propriedade, refazer o seu plantel, aí vai ficar bom. Mas isso vai demorar ainda uns 2 anos para acontecer, se olhar o mercado como ele está hoje. Bom, ainda com relação ao mercado, 2020 está batendo a nossa porta aqui, presidente. O que se projeta, então, em termos de novos mercados que podem redundar também na remuneração para o produtor, tanto integrado como independente? O que se vislumbra para a suinocultura de Santa Catarina em relação a novos mercados? Sabemos que a China já é um mercado, digamos assim, que está em crescimento porque tem um problema sanitário lá, mas que eles prometem corrigir. Ou seja, tem um prazo de validade que não foi fixado ainda. Agora, em relação a novos mercados, o que se projeta para a carne de Santa Catarina, que é uma carne certificada internacionalmente? Essa é uma preocupação que a gente tem quando fala muito em China, porque ela vai se recuperar. É claro que a China tinha 48% da produção mundial de suínos e, pelo que se estima, ela perdeu em torno de 50%. Alguns falam até 70%, mas os dados mais reais são de 50%. Para ela recuperar isso, vai uns 3, 4 anos no mínimo. Mas a preocupação é que o mundo inteiro está produzindo para olhar o mercado chinês. E o Brasil e Santa Catarina não é diferente. A preocupação é a hora que esse mercado se recuperar, aonde vai toda essa carne que está sendo projetada para aquele mercado. Então, por isso que a gente sempre fala para os nossos produtores ter uma cautela, porque a projeção de novos mercados, tem a Índia, que está de olho realmente em poder importar a nossa carne. Os demais já estão, todos eles, importando a nossa carne. O que vai aumentar é volumes sobre aquilo que estão importando hoje. Então, isso é que a gente vê que projeta que Santa Catarina vai aumentar mais as exportações justamente pelo diferencial sanitário que nós temos. Embora esse diferencial não traz preço para o produtor, porque nós vimos que Santa Catarina exportou no ano passado numa média de $1.920 a tonelada e esse ano foi para 2.140. E se nós olharmos as exportações brasileiras, a média em dólar esse ano foi $2.220 por tonelada. Então Santa Catarina ainda tem um preço mais baixo, mas nós temos hoje essa condição de exportar para os países mais exigentes do mundo. E eu acredito que vai aumentar realmente o volume exportado de Santa Catarina. Hoje nós respondemos quase por 60% das exportações brasileiras de carne suína e a gente vê que cada vez mais vem aumentando isso. Para se ter uma ideia, o Brasil até agora, em final de novembro, exportou 68 mil toneladas a mais do que o ano passado. E dessas 68, 53 foram de Santa Catarina. Então isso mostra a importância que tem a sanidade no rebanho para que a gente possa continuar exportando, embora não nos melhores preços, mas, enfim, no maior volume, porque independente de onde sai carne do Brasil, do estado que tem que sair do Brasil para que a gente possa realmente manter essa lucratividade dentro da nossa propriedade rural.
Muito bem, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Aliança o presidente da CCS, Losivânio de Lorenzi, Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Presidente, a gente comentou então, até agora, sobre a questão do mercado da suinocultura aqui para nós, aqui da região, que é uma região predominantemente produtora de suínos, né? E também para Santa Catarina, que é um estado também que tem na suinocultura uma base importante para a sua economia. Em relação à entidade, a instituição, a CCS, como é que o senhor avalia o ano de 2019 em relação aos eventos realizados, bem como também os negócios vinculados à associação? Nós temos aí a Coasc e também a Central de Inseminação. Como é que dá para avaliar os últimos 12 meses? A associação esse ano ela teve uma data comemorativa importante, chegando aos seus 60 anos de existência, e quando a gente vê uma entidade chegar nessa idade, é porque todos os presidentes que passaram aí no seu tempo deram o seu melhor, conseguiram transformar pela exigência do mercado tudo o que acontece para que a associação ela continuasse sempre ativa, sempre firme, que ela nasceu com os produtores de material genético para fazer a melhoria genética no seu rebanho, no plantel. E isso a gente está fazendo até hoje também com a Central de Sêmen, que no dia 9 de dezembro ela completou 3 anos da reformulação que a gente fez, inauguramos ela dentro do bem-estar animal, a primeira do Brasil. Então isso para nós é um motivo de orgulho, e hoje estamos comercializando 19 mil doses mês de alta genética, é o que tem melhor no Brasil e no mundo. A gente tem ali a tecnologia que está dentro do laboratório. São poucos que tem aqui no Brasil, e é o mesmo que é usado numa inseminação artificial, né, em grandes laboratórios humanos. Então isso faz a diferença, e a gente está crescendo muito, tem projeção até de ampliar a central no próximo ano, devido à demanda que tem, com resultados no campo que não deixa a desejar das grandes genéticas que nós temos aí. Então foi realmente muito bem pensado em fazer esses investimentos nessa central, justamente para atender bem o produtor, porque, para se ter uma ideia, os animais que estão lá dentro hoje são de alta genética, e, para se ter uma ideia, nós compramos esses animais em torno de 17, 18 mil reais cada animal, e o produtor, então, ele não colocaria dentro da propriedade rural dele um animal desse, porque é 2 anos e meio de produção que nós tiramos lá, porque depois ele vai perdendo o índice genético, e o produtor, então, tem essa qualidade. Por isso que eu vejo que o resultado no campo tem melhorado muito através disso. Então a gente está aí com a projeção de crescimento, como eu falei, e estamos avaliando agora para início de janeiro essa construção de um novo galpão. Hoje temos lá 140 machos, e realmente faz a diferença para o produtor. Com relação à cooperativa, nós criamos a cooperativa em 2014 de produtores independentes, porque a gente viu que muitos produtores estavam deixando a atividade, produtores menores até, que são independentes, porque não tinham condições de comprar num volume pequeno e num bom preço. Então a gente juntou, através de uma central de compras no início, esses produtores, e depois então idealizamos e fundamos essa cooperativa agroindustrial dos suinocultores catarinenses, a Coasc. Hoje tem 57 cooperados. A gente sempre avalia muito bem para colocar os cooperados, as pessoas que têm interesse em entrar. Abrimos uma agropecuária que também tem 2 salas alugadas na CCS, no prédio da CCS, onde tem agropecuária, e a gente atende o público em geral também, mas os cooperados que aí compram e vai direto à propriedade. Um modelo de cooperativismo que não estamos aí para disputar com ninguém, mas é uma oportunidade para quem se encaixa na proposta que nós temos, e a gente viu que o cooperativismo fez a diferença em todo o estado de Santa Catarina, que é um exemplo não só para o Brasil, mas estão falando já para o mundo, a forma como é trabalhado. Temos aqui uma grande cooperativa, também completou seus 52 anos, né, a Copérdia. Então a gente vê o quão importante é o cooperativismo no campo. O oeste catarinense seria um nordeste se nós não tivéssemos esse modelo de cooperativismo aqui. E a nossa cooperativa também, ela está trabalhando isso, fazendo essa diferença na compra em volume para os produtores, e começamos também a comercializar suínos pela nossa cooperativa para 2 frigoríficos aqui da região oeste também, e temos crescido muito esse ano. Eu acredito
acredito que para o ano que vem a gente vai fazer as parcerias para a Rota do Milho, que nós já conversamos com várias cooperativas do Paraguai, com a Unicop, que trabalha igual a própria OSESC daqui, que reúne várias cooperativas, já tiveram conosco, já tivemos também no Paraguai inúmeras vezes, e eu acredito que isso vai fazer uma alavancagem também muito forte para a nossa cooperativa. Então foi um ano de grandes resultados, a associação trabalhando também com os produtores da CADEC, que é a Comissão de Acompanhamento e Desenvolvimento da Integração, melhorando a remuneração para os produtores, onde a gente está trabalhando as CADECs, né, tanto no produtor de leitão, quanto creche, quanto terminação, e os trabalhos da CCS no dia a dia com o governo do estado, com os nossos deputados estaduais, nessa questão de ICMS, que sempre é uma bronca, vamos dizer assim, né? Então a gente trabalhou muito forte juntamente com as indústrias, com as federações aí de produtores, e o trabalho da CCS no dia a dia realmente faz a diferença para o produtor. Bom, presidente, você tocou num assunto que foi bastante importante também em 2019, que é a Rota do Milho, né? Que busca trazer milho do Paraguai, encurtando a distância, passando por território argentino, 110 quilômetros, né? Até chegar a Santa Catarina, sendo que hoje o milho vem do Mato Grosso, né? E também diminuindo custos. Como é que está essa tratativa? Como é que foi essa tratativa em 2019? O que se projeta para o próximo ano em relação à Rota do Milho? Que muito se fala que vai ser um impulso importante para a suinocultura, não só a suinocultura, mas para a produção de proteína animal em Santa Catarina, a qual a suinocultura também se beneficia. Olha, Jucimar, realmente foi um trabalho incansável esse ano, várias reuniões no Paraguai, em Foz do Iguaçu, aqui em Chapecó, trabalhando essa questão da Rota do Milho. Estava tudo pronto para abrir agora em dezembro, só que mudou o governo argentino e daí então deu vários problemas lá, está travado. Teve o Agro Sem Fronteiras em início de novembro em Chapecó, 3 dias de discussões, tanto com representantes do governo argentino, paraguaio e brasileiro também em Santa Catarina, falando-se de deputados estaduais, e tem que acontecer realmente, porque vai ser a nossa salvação. Quando eu falo nossa, de Santa Catarina, é trazer milho de um estado vizinho ou de um país vizinho, melhor dizendo, como o Paraguai e a Argentina. Só que agora o governo argentino entrou tributando as exportações, então está bem complicado. Nós temos hoje a vontade dos governadores das províncias onde vai passar essa rota do milho, que já está se falando em rota da integração, que vai melhorar muito para a própria Argentina, que tem uma pobreza muito forte naquela região, e eu acredito que vai transformar aquela região passando essa rota da integração, a rota do milho, aonde também o governo argentino, através das províncias, tinha colocado à disposição 400 mil hectares de terra para brasileiros ir lá produzir. E estava se trabalhando para que os nossos produtores pudessem levar as máquinas e plantar lá na Argentina e trazer esse milho para cá, trazer soja, trazer trigo, mas agora trancou por causa do novo governo que está aí. Até a ministra da Agricultura assinou o poder de internacionalização das cooperativas para fazer isso, mas eu acredito que agora, no início do ano, a gente vê que vai começar o governo olhar um pouquinho diferente, o governo argentino, e se nós não conseguirmos produzir na Argentina, trazer para cá, mas que pelo menos ele libere o trânsito da Argentina para a gente passar com esse milho, diminuindo as distâncias, trazendo do Paraguai para cá. O Paraguai, ele tem alta produtividade, onde usa tecnologia, mas a maioria da produção não chega a 10 toneladas por hectare, porque eles não têm para onde vender tudo o que produzem. E se nós tivermos esse compromisso de comprar o que eles produzirem, com certeza eles vão produzir muito e vai vir num preço mais acessível para nós aqui, porque hoje o que está matando realmente é o custo da estrada, as distâncias que nós estamos trazendo do Mato Grosso para cá, trazendo do Paraguai, da região ali de Naranjal, Santa Rita, vai dar em torno de 420, 430 quilômetros, trazer para Concórdia, por exemplo. Então isso vai diminuir muito realmente o custo de estrada. Hoje, dentro do Paraguai, só transita caminhões LS, carretas, né, de 32 toneladas, mas já estão trabalhando para abrir, para trazer treminhão, bitrem, então isso vai diminuir ainda mais o custo a hora que a gente conseguir trazer isso. Então, não falta empenho, a associação tem trabalhado incansavelmente junto com as demais entidades, o prefeito de Chapecó, que novamente ficou presidente do BRIPAEM, que é o bloco de intendentes, prefeitos, autoridades, alcaides aí de todo o Mercosul. Então isso também acredito que vai fazer a diferença para a gente poder abrir essa rota do milho o quanto antes. Não vou aqui prometer que vai ser em janeiro, fevereiro, março, porque há 2 anos e meio estamos trabalhando e havia muito entrave
de tributação entre esses 3 países, que muitos deles já foram resolvidos. Agora, então, realmente é só esperar o governo argentino liberar, que eu acredito muito que a gente vai estar conseguindo trazer esse milho aqui para Santa Catarina. Presidente da CCS, Losivânio de Lorenzi, muito obrigado pela participação aqui nessa entrevista especial de final de ano da Rádio Aliança. E no mais, que nós tenhamos um ano de 2020 bastante produtivo para a suinocultura aqui de Santa Catarina. Produtivo e de valorização, que é mais importante também. O que eu falo sempre é que tanto o urbano quanto o rural, eles se completam. O rural, ele produz, e o urbano, ele transforma. Então a gente deseja mesmo que todo mundo tenha boas festas e que seja um ano de 2020 de recuperação do setor, onde todos, no meio rural e no meio urbano, possam conseguir realizar os seus sonhos através do trabalho, da lucratividade, e que todos tenham muita paz, muita saúde e prosperidade. Um abraço a todos. Análise de mercado com Losivânio Luiz de Lorenzi.